Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Eu, pastor Túlio César, estou aqui mais uma vez com vocês, dando seguimento à nossa série de estudos sobre interpretação bíblica, conhecendo bem a minha Bíblia. Quer conhecer melhor a sua Bíblia? Quer conhecer bem a palavra de Deus? Então se inscreva no nosso canal, acompanhe a nossa série de estudos, acione aí as notificações para receber os nossos vídeos. Estamos sempre postando vídeo aqui todos os dias, os cultos e o nosso estudo específico sobre interpretação bíblica. Segunda, quarta e sexta, os nossos estudos de interpretação bíblica. Terças, quintas e domingo, os nossos cultos online. Então, se inscreva no nosso canal, acione as notificações para receber aí os nossos vídeos e seja muito abençoado. Que Deus possa estar abençoando sua vida. Então, se você quer conhecer bem a sua Bíblia, estamos aqui sempre lidando com este assunto, falando de forma simples, compreensível, para que você possa ajudar você a desenvolver melhor essa compreensão das Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então, nós já falamos sobre o que é necessário você saber sobre isso nos vídeos anteriores. E agora o que é que você precisa ter para compreender melhor as Escrituras Sagradas. E tem uma coisa que é fundamental, indispensável. Sem ela, ninguém vai compreender verdadeiramente o que está na palavra de Deus, que é a espiritualidade. Uma pessoa espiritual é aquela que desenvolve a espiritualidade. E a espiritualidade nada mais é do que aquela transição de uma pessoa natural, ou seja, de uma pessoa que não segue a palavra de Deus, que não serve a Deus, apenas tem Deus no coração, como a maioria assim o faz, mas não vive uma vida para Deus, de dedicação, de estudo da palavra, de negação de muitas coisas do mundo, não é? O mundo que eu falo é o sistema pecaminoso que o nosso mundo vive e se encontra neste momento. Então nós nos abstemos disso aí e resolvemos viver uma vida para Deus. Viver uma vida que agrade ao nosso Deus, que agrade ao nosso Pai. Para isso tem alguns princípios que nós precisamos seguir. Entre elas a própria palavra de Deus. Então, para nós não pecarmos contra Deus e voltarmos a andar do modo errado em que andávamos, é necessário compreender bem as Escrituras Sagradas, porque nela nós vamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós temos aqui essa ideia de procurar ajudar você nessa tarefa, nessa difícil tarefa. Então, o que nós precisamos ter é a espiritualidade, que é fundamental. E essa espiritualidade nada mais é do que o processo de novo nascimento, de regeneração que o indivíduo passa. Eu, particularmente, vivia uma vida dissoluta, vivia em bebedeiras e muitas outras coisas. Porém, uma certa vez, numa ocasião, conheci o Senhor Jesus Cristo por meio de palavras, de pregações. Eu acreditei naquilo ali. E eu aceitei aquelas palavras de Deus no meu coração. E entendi que estava recebendo o Senhor Jesus Cristo também na minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu ainda não entendia muita coisa, mas foi exatamente isso que aconteceu. De repente, começou um processo de transformação na minha vida. E a minha vida foi sendo transformada dia a dia. Todo momento acontecia algo diferente. Todo momento acontecia algo extraordinário. Mudou meu modo de pensar, meu modo de vestir, meu modo de falar. Mudou completamente a minha vida. Você precisa ter essa experiência. Você que não teve ainda. E você que teve, tem que desenvolver. Tem que desenvolver essa experiência, porque ela não para por aí. Com Deus nós podemos sempre ir mais além. Sempre ir mais fundo, mergulhando no mar da sabedoria de Deus e da vontade de Deus. Então, a espiritualidade é fundamental e ela é este processo de transformação, de regeneração que acontece na vida do indivíduo. Então, agora eu já não ando mais segundo as minhas verdades, as minhas filosofias, eu já não tenho mais aquele modo de vida dissoluto que eu tinha, de rebeldia. Não, agora eu tenho uma vida mais regrada, uma vida bitolada na palavra de Deus, procuro saber dela
o que Deus quer para a minha vida, quais são os planos e os propósitos de Deus para a minha vida, para a minha família. Então ela passou a ser a minha regra de fé e de prática. Então ela agora é o meu manual de instrução. E eu preciso conhecer bem o manual de instrução, porque senão esse aparelho ele pode parar de funcionar, ou ele ele pode não funcionar da maneira correta. E qual é a maneira correta? A maneira que Deus quer, o nosso Criador. Então, essa é o processo da espiritualidade que acontece nesse novo nascimento, nesse processo de regeneração. Porque antes eu podia ler a Bíblia 10.000 vezes e eu não ia compreender nada. Porque no texto que nós trabalhamos na aula passada, no vídeo passado, diz que o homem natural, que é o homem não regenerado, ele não consegue discernir espiritualmente as coisas do Espírito. E o que são as coisas do Espírito? A palavra de Deus. Para ele é loucura. Como é que nós vamos acreditar se nós não tivermos o Espírito de Deus, que nos dá a compreensão exata daquilo que ele escreveu, que é a palavra de Deus, as próprias Escrituras Sagradas? Como é que eu vou acreditar que um homem passou 3 dias no ventre de um peixe e de lá ele orou, falou com Deus? Como é que eu vou acreditar nisso? Então, um dos processos da regeneração é a fé. A fé é um desses processos que está interligado. E eu faço isso por fé. Alguém já disse que acredito tanto na Bíblia que se ela dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu ainda assim acreditava. E tudo isso por fé, que é um desses processos da regeneração. Você precisa crer para poder passar por esse processo de transformação extraordinário e maravilhoso que eu e milhares de pessoas nesse mundo já passou. Então, meus queridos, a espiritualidade ela é extremamente fundamental. E uma das características da espiritualidade é o novo nascimento, que nós já falamos sobre ele aqui. E hoje nós vamos falar sobre a segunda característica da espiritualidade, que é o domínio do Espírito Santo. Isso é extremamente importante e indispensável, assim como o novo nascimento. É uma sequência, certo? É uma sequência e uma série de acontecimentos que acontecem na nossa vida. Por isso que as pessoas dizem assim, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Por que será? Porque nós temos duas forças lutando intensamente, diariamente dentro de nós. A carne, quando eu falo carne, eu não estou falando esse tecido que cobre os nossos músculos, não. Eu estou falando sobre a natureza pecaminosa que nós temos. Esta ira, esta raiva que muitas vezes domina o nosso coração e a nossa mente, essa brutalidade que nós temos, essa ignorância exacerbada que flui dentro do nosso coração, essa rebeldia com relação ao Criador, essa resistência à palavra de Deus, essa resistência a nos tornarmos membros de uma igreja, e todas essas coisas que nós temos, o nosso espírito, aqui é a nossa carne, nossa alma, ela sempre se inclina para as coisas que não nos são permitidas, as coisas que fazem que os casamentos se acabem, os relacionamentos se destruam, a nossa vida se perca. Nossa carne sempre é inclinada para isso, porque a nossa carne, ela passou por um processo de deturpação. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado, esta carne que se inclina para as coisas que não agradam a Deus e somente a nós, isso é que passamos por esse processo porque nós fomos totalmente deturpados e alterados por causa do pecado. Um dos pilares do calvinismo é a depravação total do homem. Então a nossa mente foi afetada, os nossos desejos foram afetados sobre o pecado. O pecado afetou até a nossa intelectualidade, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Então a nossa mente ela foi deturpada, essa imagem que nós tínhamos do Criador foi arranhada, e é necessário que este homem natural, ele ache essa luz da iluminação de Deus, que é o Espírito Santo,
que iluminará a minha mente para que eu saia desse processo de deturpação, de depravação total, que o pecado ocasionou na minha vida, para que eu possa, assim, ter esta mente transformada, meu coração transformado, que era inclinado para a bebedeira e tantas outras coisas, ele passou por um processo de transformação, de mudança, certo? E hoje em dia, o que eu anseio e o que eu entendo e quero entender cada vez mais é a palavra de Deus. E isto pelo domínio do Espírito Santo. É necessário que você deixe essas duas forças bastante equilibradas dentro de você, fazendo com que o Espírito ele flua, porque a sua carne é fraca, a sua carne ela quer ser alimentada, às vezes ela só falta saltar dentro de você, e que você que já conhece a verdade, que está nesse processo de regeneração, de crescimento espiritual, como eu já falei na vez passada, essa carne quer saltar dentro de você, ela quer se irar, ela quer se vingar, ela quer ser alimentada, ela necessita disso. Então essas duas forças nós vemos na Bíblia, principalmente nos estudos do apóstolo Paulo, nos ensinos dele, quando ele diz que esmurro a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, todos os dias pelo amor de Cristo, por amor a Cristo. Ele mesmo disse que considerava tudo que ele era, tudo que ele tinha conquistado como refúgio e esterco para que ele pudesse alcançar a excelência do conhecimento de Cristo. Então, o pecado ocasionou em nós. Então, quando eu falo mundo ou carne, eu estou falando desse processo de deturpação que nós passamos no nosso interior como homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança do Deus vivo. Então, o pecado ocasionou tudo isso em nós. Então, precisamos passar por um processo de renovação, regeneração, transformação. Só assim nós vamos entender a Bíblia. E entendendo a Bíblia, entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o domínio do Espírito Santo, de acordo com Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 14, é uma das peças fundamentais, quando ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós temos que ser guiados pela força do Espírito, não pela carne, não pela nossa própria natureza, porque, como eu já disse a você, ela cria resistência contra o nosso Deus. Ela cria resistência contra a obediência da palavra de Deus. Ela cria resistência contra o nosso próprio compreender da palavra de Deus, e nós não queremos aceitar e pretendemos e resolvemos viver de qualquer maneira, sem princípios e protocolos que são estabelecidos pela palavra de Deus. Então, se eu for dominado pelo Espírito Santo de Deus, se eu for guiado pelo Espírito Santo, como Paulo diz aqui em Romanos 8,14, eu vou ser induzido por ele a cumprir os protocolos, por mais alto que eles sejam, a viver os padrões, a querer e a desejar, sabe? Não é só sentir a vontade, mas eu sinto a vontade e o Espírito Santo potencializa dentro de mim, me capacitando a viver aquilo que eu estou sentindo a vontade de fazer. Porque às vezes a gente sente a vontade e nós não saímos da etapa do sentir. Como eu queria, como eu gostaria. Mas o Espírito Santo, ele me dá esse sentir, certo? Esse desejar, certo? Essa questão de você querer saciar-se no Deus bondoso que você conhece, que lhe resgatou, que passou por esse processo de regeneração, e ele vai potencializar para que eu tenha a atitude de não só sentir o desejo de ser, mas de chegar a ser o que eu senti o desejo de ser. Então, o Espírito Santo e o domínio dele, andar sobre o seu domínio, andar sobre é ser administrado por ele, mente, coração, passo. Ele, inclusive, vai me ajudar nessas
duas batalhas que acontecem dentro de todo ser humano, que é espírito e carne, principalmente daqueles que estão passando por um processo na caminhada com Deus. Então, um vai querer saltar mais do que o outro, e nós somos mais tendenciosos para a carne. Por isso que Jesus Cristo disse: orai e vigiai, porque a carne, ela é fraca, mas o espírito, ele está pronto. Então, essa carne fraca que deseja ser alimentada, não é? Ela sempre tem a tendência a saltar de nós e pular as etapas e quebrar os protocolos. Então, a direção do Espírito, ser guiado pelo Espírito de Deus, é você dizer que o Espírito de Deus tem plena liberdade de ação dentro do seu ser. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, diz: enchei-vos do Espírito. Ele dá essa ordem expressa para que eu e você, e aqueles que desejam, não é, ter essa ação completa, uma liberdade de ação completa do Espírito Santo dentro de nós. Paulo disse: então se encha dele, busque ele, clame por ele, essa terceira pessoa da Trindade. E o resultado, meus amados irmãos, da combinação, certo? Da regeneração e desse domínio do Espírito, que é o autor da regeneração, não é? É que vai ser gerado em mim e você uma mentalidade espiritual que se faz necessário, porque a compreensão que nós podemos ter da Bíblia é por meio da mente e do intelecto. Então, essas combinações, essas características que nós temos que desenvolver para melhor compreender as Escrituras Sagradas, me dará uma mentalidade completamente espiritual e não natural. Como diz o apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Essa mente de Cristo é uma mentalidade espiritual. É uma mentalidade que vai mudar a nossa mente de uma maneira onde nós passaremos por um renovo completo. E eu confesso aqui, a nível de testemunho, eu me envergonho das coisas que eu fiz. E hoje, quando eu vejo as pessoas fazendo a mesma coisa que eu fazia, eu sinto vergonha e me pergunto como é que eu ficava ali até de manhã, bebendo sem parar. Como é que eu fazia isso com a minha família? Como eu ocasionava neles dor e falta de esperança na minha transformação, meu Deus? Por que eu passava por isso? Então, era essa mente truncada, um coração obscurecido, uma mente obscura, que não fazia e nem permitia que resplandecesse sobre mim a luz do Evangelho de Cristo, para que eu pudesse entender e compreender que a minha vida, ela tem propósito. Eu estou aqui nesta terra com propósito. O Criador me colocou neste mundo através de um homem, de uma mulher, com propósitos. A sua vida é uma vida que tem que ser vivida por meio dos propósitos. Você não está aqui como uma alma penada, não. Você está aqui, primeiramente, para viver para a glória do seu Criador. Então, esta mentalidade espiritual se faz necessária para que você compreenda isso como eu compreendi. Sem ela, você jamais vai compreender e vai dizer: você está falando besteira. Eu não acho necessário. Mas eu não posso obrigar ninguém a ter a mente de Cristo. Mas eu gostaria que você experimentasse ter a mente de Cristo, porque é algo extraordinário e maravilhoso. Então, é uma das necessidades e se faz é uma das características da espiritualidade, porque o homem espiritual desenvolve ou se desenvolve pelo Espírito de Deus. A mentalidade de Cristo é gerada nele, é uma mente possuída e dominada pela própria vontade do Espírito, ou seja, o Espírito que habitava em Cristo é o mesmo que habita em mim e em você. Então, essa harmonia com o Espírito Santo é quem vai aplacar esta outra força que é a sua natureza caída, deturpada pelo pecado, que nós chamamos de carne,
ela vai neutralizar todas as ações, vontades e desejos que a carne sente diariamente de ser alimentada. Então, essa harmonia, essa comunhão com o Espírito Santo, ela é extremamente importante, não só para a compreensão da Bíblia, mas pela própria vivência daquilo que você compreender dela, para o próprio cumprimento. Então, serão de tal profundidade, de tal importância, que o próprio Espírito de Deus comunicará a você e vai potencializar em você as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A começar pelos seus pensamentos, depois passar para os seus alvos e propósitos, ou seja, os mesmos que o nosso Senhor Jesus Cristo desenvolveu aqui nessa terra. Seu ponto de vista sobre muitas coisas vai mudar. Enfim, a sua vida inteira vai mudar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se faz necessário essa mudança, irmãos. Eu não sei até quando você vai permitir perder tantas coisas na sua vida e nunca se dá a oportunidade de conhecer coisas novas e transformar a sua vida, mas você vai continuar sendo sempre um peso para o seu casamento, para a sua vida, para os seus amigos, para a sua família. Eu acredito que muitos estão cansados de viver as mesmas experiências todos os dias, o mesmo casamento. Por isso que às vezes resultam, não é, em querer sair, tentar viver de uma maneira feliz, acreditando que merece isso, ser feliz, mas como diz um pensador grego, você jamais será feliz em detrimento do sofrimento dos outros. Porque se você acha que merece ser feliz, abandonando sua companheira, abandonando sua família, querendo viver de forma dissoluta, porque uma pessoa que vive de forma dissoluta não vive bem em casa, não vive bem com a família. Não é? Porque a família não aceita determinadas coisas. E às vezes a pessoa diz, eu mereço ser feliz, saindo de casa causando sofrimento nos filhos, na esposa ou no marido, enfim. Então, a pessoa nunca vai ser feliz em detrimento do sofrimento dos outros. O que você precisa, companheiro e companheira, é de Cristo Jesus na sua vida. O que você precisa é de uma mente transformada. O que você precisa é ter a mente de Cristo. É olhar para as coisas e ver elas com o brilho de Deus em você, com o brilho de Deus na sua vida, com a ótica de Deus. E para encerrar, eu gostaria de contar para vocês uma ilustração. Diz a história que tinha um menininho que ficava brincando assim no chão enquanto sua avó bordava. E a sua avó estava bordando e o menininho olhou para aquele tabuleiro de bordar de baixo para cima. E quando ele olhou, ele viu um emaranhado de linhas, de cores diferentes, cheio de nó, umas linhas maiores, outras menores. E ele disse, vovó, que coisa feia é essa que a senhora está fazendo aí, vovó? Que coisa feia é essa, a senhora passando tanto tempo para fazer uma coisa tão feia como essa? E aí a avó deu aquela risada e disse, meu filho, porque você está enxergando as coisas de forma errada. Venha cá para a vovó lhe mostrar a verdadeira visão que você tem que ter. Venha cá. E aí pegou aquela criança e colocou aquela criança no colo. E aquela criança teve a oportunidade de ver o tabuleiro de cima para baixo. E quando ele viu as cores se conectando, as linhas perfeitas, sem espaço entre elas, bem juntinhas, e aquele formato daquele desenho, a criança fez, vovó, que coisa linda é essa que a senhora está fazendo, vovó? Você às vezes está enxergando a vida de um lado errado, meu irmão. Você está vendo o emaranhado que você está se metendo e que você está envolvendo também a sua família. Você está vendo que as coisas estão maiores do que as outras.
não estão bem alinhadas, estão entrelaçadas, estão confusas. Você precisa ir para o colo do seu Pai, do Pai Celestial. E o Pai Celestial te dará a mente de Cristo. E Ele te fará enxergar quão bela a vida é, quão única a vida é, quão preciosa a vida é. Vá para o colo de Deus. Deixa Deus fazer com que você enxergue segundo a ótica dele. Aí você vai ver que seu casamento é belo, é maravilhoso. Que os problemas que aconteceram, que os emaranhados que estão acontecendo, foi porque você e talvez a sua companheira ou seu companheiro não foram para o colo de Deus. Quando vocês resolverem ir, o colo de Deus está estendido para você sempre. Então, quando você resolver ir, vocês vão ver o quanto a vida, dois, é preciosa e é linda aos olhos de Deus. Lembre-se, tua vida é uma criação do Todo-Poderoso. Teu casamento é uma das suas criações, uma instituição divina. Teus filhos são herança dele na tua vida. E tudo isso não pode ser maldição na tua vida, e sim uma bênção dedicada, dada pelas mãos do Todo-Poderoso. Vá para o colo de Deus e deixe Ele te ensinar quão bonito a vida é. Certo? Mas para isso você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Senão você não vai compreender a sua Bíblia e nem conhecê-la de maneira nenhuma. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, que Deus possa continuar te ensinando a cada dia a buscar e a querer conhecê-lo melhor. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.